Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, 35ª rodada, Série A. E a briga pelo título, a briga pela Libertadores fase de grupos, a porrada tá cantando a Vera. Tivemos no Castelão o líder do campeonato, Palmeiras, enfrentando o Fortaleza, um time muito bem treinado, muito bem estruturado, mas que não vive uma grande fase, está brigando contra o rebaixamento por vacilos próprios. Porque o Fortaleza tá decepcionando. A gente sabe que o Fortaleza, jogou 74, 75 vezes no ano. É muita coisa. Mas, cara, alguns jogos do Fortaleza teve tudo para vencer e não venceu. Desperdiçou as oportunidades. Por isso tá passando perrengue. Então se enfrentaram Fortaleza e Palmeiras. E na minha concepção, a não ser que o Fluminense jogue com o time completo. Se o Fluminense não jogar com o time completo, na minha opinião, esse jogo contra o Fortaleza, dos 4 últimos, era o mais difícil para o Palmeiras. Então, na minha análise, se o Palmeiras pudesse perder algum jogo ou perder ponto, era nesse jogo contra o Fortaleza. Vou repetir. A não ser que o Fluminense jogue com o time completo. Porque se o Fluminense jogar com o time completo, aí vai ser um jogo parelho com o Palmeiras. Mesmo o Palmeiras jogando em casa. Agora, se o Fluminense for com o time mexido, misto, aí não. Aí o Palmeiras é o favorito. E o Fortaleza? Sim. O Palmeiras era um jogo muito difícil. Mas como tem o Bragantino, um jogo muito difícil, na próxima rodada também, depois, deixa eu pegar aqui, deixa eu só pegar aqui rapidamente, aqui, deixa eu só pegar, partidas, classificação, Fortaleza, como tem o Bragantino, um jogo muito difícil, depois tem o Goiás em casa e o Santos fora, ou seja, tem jogos bem complicados, o menos complicado, na minha opinião, é contra o Goiás, mas tem na próxima rodada um jogo muito difícil. Mas o Fortaleza teve nesse jogo contra o Palmeiras, líder do campeonato, a vitória aqui. A vitória aqui. E o Fortaleza desperdiçou. Placar do jogo, Fortaleza 2, Palmeiras 2. Palmeiras comemora muito esse empate diante das circunstâncias que foi o jogo, porque o Botafogo empatou em casa. Então o Botafogo não passou o Palmeiras. O único time que poderia passar o Palmeiras era o Flamengo. E o Palmeiras perdendo, o Flamengo estava ganhando. O Flamengo estava assumindo a liderança. Então esse empate fez com que o Palmeiras igualasse os pontos com o Flamengo, que estava ganhando, mas o Palmeiras continua na liderança por causa do saldo de gols. Então o empate, nas circunstâncias que foi o jogo, foi quase que uma vitória para o Palmeiras. E esse empate, o Fortaleza, diante das circunstâncias, foi quase que uma derrota. Então a gente vai falar sobre esse jogo, sobre a classificação, como ficou, e dar aqui as minhas burdoadas que de vez em quando eu dou. Então eu peço a você, meu amigo torcedor,
brasileiro, torcedor do Palmeiras, do Fortaleza, que está chateado, tenho certeza que o torcedor do Fortaleza está chateado. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com uma Grande, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos lá. Cara, eu fiz aqui, vocês estão lembrados, né? Uma previsão de quantos pontos o campeão precisaria para ter, pá. E nas minhas previsões, que são nesses papéis aqui, né? Nas minhas previsões, o Palmeiras para mim vai ser o campeão, tá? Para mim o Palmeiras vai ser campeão. E eu fiz aqui uns cálculos que faltando 4 jogos, para mim o Palmeiras poderia fazer 9 a 10 pontos. 9 a 10 pontos. Por que eu coloquei 9? Porque eu contei com a possibilidade da derrota do Palmeiras ser ou nesse jogo com Fortaleza ou contra o Fluminense em casa. Mas principalmente eu contava mais, quando eu fiz os meus cálculos aqui, com uma derrota do Palmeiras contra o Fortaleza. Contra o Fluminense, eu sinceramente não sei se o Fluminense vai jogar com o time principal, tá? Porque o jogo do Palmeiras contra o Fluminense vai ser no dia 3 de dezembro, na penúltima rodada. Vai estar aí 15 dias, né, para o Mundial de Clubes. Eu acho que na próxima rodada o Fluminense deve poupar alguns jogadores contra o Santos, né? Que o Fluminense joga fora contra o Santos. E depois o Fluminense continua em São Paulo e pega o Palmeiras. Acho que talvez contra o Santos o Fluminense vai poupar. Não sei contra o Palmeiras. Porque contra o Coritiba o Fluminense foi com o time quase que completo. Será que o Diniz não vai poupar ninguém? Não sei. Mas eu coloquei os meus cálculos aqui, o Palmeiras fazendo de 9 a 10 pontos. Então eu contava nos meus cálculos, desse jogo Fortaleza e Palmeiras, o Palmeiras não ganhar. Ou perder ou empatar. Bom, até agora está dentro do que eu imaginei. Mas mesmo assim, não perdendo ou empatando, nos meus cálculos, o Palmeiras será o campeão. Esses são os cálculos que eu fiz. E com esse resultado de 1-1, o Palmeiras termina a rodada na liderança do campeonato, só que agora não isolado. O Palmeiras empata e o Flamengo ganha. O Flamengo fica com os mesmos 63 pontos, 18 vitórias iguais, 9 empates iguais, 8 derrotas iguais. A diferença é no saldo de gols, que o Palmeiras fez 58 gols e o Flamengo 54. O Palmeiras tomou 32 gols e o Flamengo 37. Ou seja, tem uma diferença de 9 gols. Então o Palmeiras é líder por causa do saldo de gols, que é 9. Bom, faltando 9 pontos, o Palmeiras só depende dele. Se o Palmeiras ganhar os 3 jogos e o Flamengo ganhar os 3 jogos, a não ser que o Flamengo vá goleando os 3 jogos e tire esse saldo de gols. Que eu não acredito. Então, cara, o Palmeiras termina a rodada, continua na liderança, só que agora não isolado, com o Flamengo o seu encalço. Eu vou ser bem sincero. Eu acho que agora o Campeonato Brasileiro
está na sua realidade. Porque a realidade do campeonato, na minha opinião, era uma briga de Palmeiras contra o Flamengo. Ou não era? Alguém imaginou o Botafogo? Não. Então eu acho que agora o Campeonato Brasileiro cai na sua realidade. Palmeiras e Flamengo brigando pelo título. Lógico, o Botafogo ainda tem chance, que o Botafogo só está 1 ponto atrás do Palmeiras e do Flamengo. O Flamengo tem um jogo difícil contra o Atlético Mineiro. Ainda tem o Atlético Mineiro, que está a 3 pontos só do Palmeiras e do Flamengo. Ou seja, ainda tem. Mas você olha agora para a tabela e vê, opa, Palmeiras e Flamengo com o mesmo número de pontos. Bom, isso aí é o campeonato que eu imaginava. Então, Palmeiras, líder do campeonato com 63 pontos. Diferença no saldo de gols. Por isso que o empate do Palmeiras, diante do que foi o jogo, foi espetacular. E o Fortaleza, cara? Bom, eu fiz um cálculo aqui pro Fortaleza. Só para lembrar. O Palmeiras nos últimos 5 jogos ganhou 3, perdeu 1, empatou 1, que é justamente esse. O Fortaleza, que não me lembro nem quando foi a última vez que o Fortaleza ganhou de alguém. Não me lembro. Eu fiz uns cálculos aqui também do Fortaleza, que eu coloco o Fortaleza na briga contra o rebaixamento. Né? E eu coloquei, nesses últimos 4 jogos, o Fortaleza fazendo 4 pontos. 4 pontos. O que eu imaginei? Eu imaginei, essa é a minha situação. Não era isso que eu queria pensar, mas é assim que eu estou pensando. O que eu imaginei? O Fortaleza empatando com o Palmeiras em casa, perdendo para o Bragantino lá, ganhando do Goiás e perdendo para o Santos. Foi isso que eu imaginei. Esse foi eu imaginei, por isso que eu coloco aqui, coloquei 4 pontos. 4 pontos para o Fortaleza. O Fortaleza chegando a 48 pontos. 48 pontos. Bom. Eu não sei nem qual foi o resultado que eu coloquei de Fortaleza e Palmeiras, mas eu acho que eu devo ter colocado empate. Acho que eu devo ter falado empate. Nesse jogo Fortaleza e Palmeiras eu tinha colocado empate. Só que esse empate ficou com gosto de derrota para Fortaleza. A gente vai falar. Então o Fortaleza, com esse empate, com gosto de derrota, atinge os 45 pontos. Né? Chegou aos 45 pontos. Ainda tem um jogo contra o Bragantino, Goiás e Fortaleza. Acho eu que nesses 3 jogos que faltam para o Fortaleza vai fazer 3 pontos. 3 pontos. Infelizmente é o que eu estou falando. Porque o Fortaleza, que eu gosto muito, mas está me decepcionando. Hoje, então, me decepcionou demais. Lógico, está jogando contra um gigante que é o Palmeiras, um dos times mais fortes da América. Mas não pode acontecer o que aconteceu. Não pode acontecer. Foi decepcionante. E a gente, quem não viu o jogo, eu vou falar o porquê que eu estou dando essa minha análise. Não, nada contra o Palmeiras. Muito pelo contrário, a gente vai falar aqui quando estiver falando do jogo, mas foi frustrante o Fortaleza. Bom, então, para mim, nos outros próximos 3 jogos, o Fortaleza faz 3 pontos, atinge os 4 que eu imaginei, chega aos 48 pontos e não tem perigo de rebaixamento. Bom, o Fortaleza está nesse momento na 12ª colocação com 45 pontos. Não pode ser ultrapassado por ninguém, porque o único jogo que está faltando é Cruzeiro e Goiás. O Cruzeiro, se ganhar, chega a 44. Então não passa o Fortaleza. O Fortaleza vai terminar a 4 pontos da zona de rebaixamento. A 4 pontos da zona de rebaixamento, faltando 3 jogos. Ou seja, para o Fortaleza vai faltar 2, porque ele vai estar 4 ou do Cruzeiro ou do Bahia. Então vai ficar faltando 2 jogos. Então, eu acredito, que mais uma vitória do Fortaleza, se o Fortaleza conseguir ganhar até o final, tem 3 jogos para ganhar 1. Né? Será que vai conseguir ganhar? Que tá difícil. O Fortaleza ganhar de alguém.
Eu acho que mais uma vitória, para o Fortaleza não ficar contando com o tropeço dos outros, eu acho que sacramenta. Ah, Magrão, os 45 pontos é que ela dá aquele corte. Pô, cara, eu não confio. Sabe por quê? Se o Fortaleza perde a próxima pro Bragantino, o Bahia ganha, o Vasco 44. O Vasco ganha, o Vasco vai jogar contra o Corinthians. Chega aos 45. Né? O Santos joga, não sei contra quem. Ou seja, esses 45 pontos, na minha opinião, ainda não livra o Fortaleza. Na minha opinião, ainda não livra o Fortaleza. O Fortaleza ainda corre risco, sim, de rebaixamento. Principalmente que não ganha de ninguém. Então, a situação do Fortaleza ainda é de risco de rebaixamento, sim. Bom, e o jogo, cara? Vamos aqui pro jogo. Falar rapidamente do jogo. Para mim foi um bom jogo. O Palmeiras não fez uma grande partida. Muito pelo que o Vojvoda colocou em campo. O Vojvoda fez uma marcação atrás da linha da bola, explorando a velocidade, deixando a bola com os zagueiros do Palmeiras. O Palmeiras teve até mais posse de bola, mas era uma posse de bola que ficava muito atrás. Ficava uma posse de bola muito atrás nos zagueiros e o Palmeiras tinha muita dificuldade de furar essa marcação. Numa bola longa do goleiro, uma ligação direta, uma armação muito boa, com velocidade, o Galhardo faz o primeiro gol. E o Fortaleza continua marcando bem, o Palmeiras tentando, correndo atrás, lutando, mas esbarrando no sistema defensivo do Fortaleza. O Palmeiras criou algumas oportunidades, mas o Fortaleza neutralizou bem o Palmeiras. E termina o primeiro tempo, Fortaleza 1-0. Uma pressão em cima do Palmeiras, porque o Flamengo já estava ganhando, estava assumindo a liderança. O Fortaleza, com esta vitória, estava praticamente se livrando, porque aí ia ficar a 6 pontos da zona de rebaixamento, faltando 9 em disputa. Eu acho que tinha ido para o saco ali qualquer perigo. Né? Então, termina o primeiro tempo, Fortaleza 1-0, marcando bem, taticamente bem. O Palmeiras com muitas dificuldades de quebrar a linha de marcação, tentando que se expor um pouco. Né? Alguns jogadores do Palmeiras muito bem, tipo o Rafael Veiga, fez um partidaço. Fez um partidaço. Pelo lado do Fortaleza, do Caleb jogou muita bola. O Galhardo também foi muito bem. Vai para o segundo tempo. Fortaleza marcando bem, o Palmeiras com dificuldade, com a mesma dificuldade que estava no primeiro tempo, continuando no segundo tempo. E aí, num contra-ataque, numa bola rápida, acho que foi até o Caleb, o Gustavo Gomes faz uma falta, era o último homem. Gustavo Gomes expulso. Expulso ali com 15 minutos do segundo tempo. 14, 15 minutos. O Abel tinha feito uma mudança, tinha colocado atacante, teve que mudar tudo. Fortaleza com 1-0 e com um jogador a mais. Passam-se 5, 6 minutos do Fortaleza com um jogador a mais e 1-0. O Palmeiras com um jogador a menos. O Palmeiras empata o jogo com o Rafael Veiga, 1-1, golaço. Tirando com muita consciência de taco. Puf, colocado, empata 1-1. Não deu nem pro Palmeiras comemorar num outro contra-ataque, numa outra bola longa do Fortaleza. Sai o gol do Caleb. Mais ou menos ali, uns 3, 4 minutos depois do Palmeiras ter empatado, o Fortaleza faz o segundo gol. E um pouquinho mais à frente, o Fortaleza teve a chance de matar o jogo. Entraram 3 jogadores do Fortaleza contra o goleiro do Palmeiras e mais um zagueiro.
O Zé Wellington se embola com a bola, não tinha tanta velocidade, consegue ainda ficar com a bola, toca pro Galhardo, Galhardo toca pro lado, chuta. Fortaleza conseguiu perder o gol. Fortaleza conseguiu perder o gol. Você com um jogador a mais, ganhando de 2-1, contra um time forte que é do Palmeiras, você não pode desperdiçar uma chance dessa. E desperdiçou. A culpa não é do Vojvoda. A culpa não é do Vojvoda. A culpa é perder aquele gol. E o Fortaleza vai para dentro, o Vojvoda coloca atacante, mas aí, de novo, numa bizonhice do sistema defensivo do Fortaleza, o Zé Rafael empata o jogo de 2-2. E aí, o Palmeiras recua, segura o jogo. O Palmeiras ainda teve um contra-ataque. Se é mais bem trabalhado o contra-ataque, poderia ter até virado o jogo. Fortaleza foi para dentro, mas muito descoordenado. Aí o Palmeiras já estava fechadinho, fazendo 2 linhas de 4 ali. E o Fortaleza não conseguiu fazer o terceiro. E o Palmeiras, com muito brio, com muita garra, com muita vontade, não com muito futebol, mas com muita vontade, com vontade de campeão, de quem quer ser campeão, o Palmeiras consegue segurar esse 1-1, que o deixou na continuidade da liderança do campeonato. Então, o Palmeiras não fez um grande jogo, o Fortaleza fez uma boa partida, desperdiçou a chance de matar e foi penalizado por não ter feito gol. E o Palmeiras, com muita raça, com muita garra, com muita vontade, conseguiu, com um jogador a menos, esse empate de 1-1, que pode ser lá no final esse empate que vai dar o título ao Palmeiras. Então, cara, parabéns ao Palmeiras pela disposição, cara. Pela disposição, pela vontade, pela luta, pela dedicação. É isso mesmo, quem quer ser campeão tem que ser assim. Na dificuldade, correr atrás. E o Palmeiras correu, parabéns. E o Fortaleza, cara, na boa. Fortaleza teve tudo na mão para ganhar 3 pontos e aliviar de vez o risco de rebaixamento. Mas, mais uma vez, o Fortaleza. Eu vou usar agora a nova palavra que estão se usando. A nova palavra que estão se usando é o seguinte: o Fortaleza deu uma botafogada. Sabe o que é dar uma botafogada? É uma amarelada. Entregar a paçoca. O Fortaleza deu uma botafogada. E é por isso que está correndo o risco de rebaixamento. E o risco é verdade. Tá a 4 pontos só. Não ganha de ninguém, porra. Porra, Fortaleza. Abre teu olho. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.